O caso do Banco Master é muito grave para o BRB, o Banco Regional de Brasília. A gente já explicou o porquê, né? O BRB emprestou dinheiro para o Master com muita vontade, tinha um plano de comprar o Master. Foi justamente dessa interação meio estranha, né? Coisa de pai para filho entre o BRB e o Master que surgiu a investigação da Polícia Federal, que identificou um monte de irregularidade no Banco Master e acabou com a dissolução do banco e a prisão do dono do banco, né? Então, certamente o BRB é um problema, tá? O chefe do gabinete do Ibanez e o governo do DF se tornaram réus na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. Veja, isso aqui não é uma entidade penal, né? Mas justamente eles podem ser proibidos de operar em papéis e coisa e tal, e não deixa de ter uma razão. Eles têm alguma coisa estranha nessa interação do governo do Ibanez Rocha, do BRB e com o Banco Master, né? E aí, muita gente da esquerda está comemorando isso. Olha lá, pegamos o Ibanez e não sei o que lá, o Ibanez se ferrou. Também tem um Alcolumbre também, que parece que um indicado do Alcolumbre ignorou regras e investiu 100 milhões de aposentados do Amapá no Banco Master e não sei o que lá. Só que essa coisa pode enganar, porque na verdade tem um monte de empresas e fundos de previdência públicos que investiram no Banco Master, né? E tudo acima de 250 mil reais, ou seja, tudo isso aqui foi perdido. Então, meu amigo, a situação é muito grave, e é grave para o governo também, principalmente por conta desse escândalo aqui na Caixa Econômica Federal, que fez um negócio de 500 milhões e foi barrado por funcionários de carreira da Caixa. E aí, sabe o que fizeram os indicados pelo Lula na Caixa, que estavam governando a Caixa Econômica Federal? Isso foi ano passado, 2024. Demitiram esses gerentes porque eles impediram um negócio com o Banco Master. Entenderam o tamanho do buraco? É buraco para todo mundo, meu amigo. Não é esse negócio de, o PT, a oposição, o Centrão. Não, vai todo mundo junto, meu amigo. É a República inteira. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e nós vamos falar aqui sobre as notícias sugeridas por Meu Fígado Não Aguenta Mais 5 Anos, Agricultor, Home Office e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Não há nenhuma dúvida que a primeira investigação da PF vai focar realmente no BRB e no governo do Distrito Federal, o que faz muito sentido, né? Não há provas até aqui do envolvimento do governador Ibanez Rocha, mas a verdade é que não é muito estranho você imaginar que tivesse algum favor ali. Primeiro porque o Vorcaro tinha um trânsito muito grande em políticas em Brasília, então ele conhece todo mundo, é o tipo do cara que todo mundo lá em Brasília conhece, então para o Ibanez conhecer não é muito estranho. E embora as pessoas, por exemplo, o presidente do BRB tenha assumido integralmente a culpa no caso lá do dinheiro lá pro Vorcaro, né, pro Banco Master, né, é muito difícil imaginar que ele fez isso sem um ok do Ibanez, né, sem um ok do chefe dele em última análise. Então a gente não sabe. A Polícia Federal vai investigar lá e vai chegar nas conclusões que tiver que chegar lá. E ele tem muito esquerdista comemorando isso. Por quê? Porque lá em Brasília já estava praticamente definido que os senadores ano que vem vão ser a Michelle Bolsonaro e o Ibanez Rocha. Os dois, o Ibanez Rocha termina o mandato dele, mas já pode se candidatar para o Senado, e a Michelle Bolsonaro ganha para o Senado em Brasília com muita facilidade, seriam dois candidatos. Eu sei que o Ibanez Rocha não é propriamente ligado ao Bolsonaro, né, mas ele tem votado, né, do lado certo do Bolsonaro e coisa e tal, então esses dois seriam candidatos bons para Brasília, né? E agora a coisa toda fica incerta, a gente não sabe se isso vai respingar no Ibanez Rocha, e mesmo que não respingue judicialmente, que não exista um mandado de prisão, alguma coisa contra ele, mas de qualquer forma existe o risco da imagem, né? A imagem pode sofrer um ataque sério nisso daí, né? Então, ou seja, certamente o BRB e a administração do Ibanez Rocha vão ser pontos fundamentais nesse investimento aqui, nessa investigação aqui da Polícia Federal na questão do Banco Master, né? Mas tem mais aqui. Aqui você já vê o pessoal querendo jogar para o Alcolumbre, né? Lembra que o Alcolumbre recentemente brigou com Lula, então mais uma vez isso aqui é uma tentativa de fazer o Alcolumbre negociar com Lula, voltar atrás, aprovar o Bessias e não sei o que lá. Olha só, Alcolumbre, tem um problema aqui, tá? O indicado do Alcolumbre ignorou alertas e investiu 100 milhões de aposentados do Amapá no Banco Master, né? Então ele está dizendo aqui que seguiu as regras do sistema financeiro, o Alcolumbre nega influência em nomeação em decisões de investimento. Então, ou seja, ele está dizendo que nomeou o cara, mas o cara que decidiu o investimento lá não tem nada a ver com isso, né? Enfim, a gente não sabe ainda se vai dar em alguma coisa, porque veja, você pode encarar isso de duas maneiras. Você pode encarar isso como um erro de investimento. O cara queria fazer o investimento correto, mas sem querer, né? Acabou confiando no Master e acabou se ferrando. Eu acho pouco provável. O pessoal que comprou ações do Master, o que comprou títulos do Master a partir de meados do ano passado, estava todo mundo sabendo que a situação estava feia no Banco Master, que a situação não estava boa por ali. Então é muito estranha essa história. Mas antes disso, quem comprou, por exemplo, títulos em 2023 do Banco Master, o Banco Master já estava ruim naquele momento, mas ainda não era uma coisa conhecida no mercado. Então você pode supor que, em princípio, o cara comprou, né, achando que era uma coisa sólida, né? Tem um CDB pagando um rendimento bom, vou comprar, né? Tá aí no mercado, né? E outra coisa que você tem nesse aspecto também é saber se não teve algum retorno para essas pessoas, porque se o cara comprou e depois recebeu um presentinho do Daniel Vorcaro,
E é corrupção, né? É corrupção, não tenha dúvida, né? Sabe que esses fundos de pensão todos têm um risco muito grande disso, né? Porque, é lógico, tem um monte de gente que quer investimento e fala para os caras, não investe aqui na minha empresa que eu te volto um trocadinho, pô. É lógico que tem até empresas privadas, tá? Não é só fundo de pensão público, não, tá? Fundo de pensão privado também sofre esses ataques. Empresas privadas que também querem investimento desses fundos sofrem ataques. É por isso que houve uma época em que o governo brasileiro, na época do Paulo Guedes, estava negociando de botar tudo na BlackRock. A BlackRock, ela faz... Por que o pessoal fala da BlackRock? Não, porque a BlackRock controla dinheiro pra caramba. Na verdade, o que ela faz é exatamente isso. Ela tem um sistema profissional com alta responsabilização, né, com alta institucionalização que impede esse tipo de lambança. Então, é o caso de investimento profissional. Você determina as regras ali e eles têm lá os processos dele para fazer o investimento, garantindo que não vai ter pressão exterior para você investir. E é por esse motivo também que ninguém quer isso aqui no Brasil. Todo mundo quer que continue sendo feito de forma amadora, que os investimentos dos fundos de pensão no Brasil não sejam feitos por profissionais, porque é lógico, né? Veja, mesmo a BlackRock perde dinheiro de vez em quando, tá? Mas pelo menos ela segue um padrão, segue um processo reproduzível. Aqui no Brasil, os fundos de pensão, a maior parte deles é cheio de amigo do amigo. Sabe como é que funciona aqui no Brasil? Você é brasileiro, não? Você sabe como é que funciona aqui no Brasil? Aqui no Brasil tem um monte de regra. Mas a única regra que importa é, você conhece alguém lá no lugar? Essa é a regra que importa. Tu conhece o cara, tu fala com o cara, bate um papo, essa é a regra que importa. Tudo no Brasil funciona assim. Você vai emplacar um carro no Detran, tem um monte de regra, coisa e tal. Não, mas eu cumpri as regras todas aqui, não consigo emplacar meu carro, não sei o que lá, não. Ah, mas eu conheço o fulano, o fulano, né? Aí o cara, o fulano vai lá e resolve pra você, entendeu? É assim que funcionam as coisas aqui no Brasil, todo mundo sabe. É o paradigma clássico de Estado corrupto, né? É Estado em que a corrupção faz parte da máquina do Estado, não é que seja um Estado que tem um problema com a corrupção. Não, o Estado brasileiro é uma grande corrupção mascarada por um pequeno grauzinho de Estado por fora, uma pequena maquiagem de Estado por fora, né? Mas enfim. O pessoal do governo Lula está muito satisfeito, porque está aí no Ibanez Rocha, tem no Alcolumbre, que estão brigados também, mas a verdade é que o buraco é muito mais embaixo. Para início de conversa, tem um monte de fundo de pensão que também fez lambança aqui, e nem todos ligados a pessoas de direita, tá? Tem um monte de gente de esquerda que também fez investimento. O Rio Previdência, aqui do estado do Rio de Janeiro, foi o que fez mais, 970 milhões de reais. Também já estou querendo culpar o Cláudio Castro por isso, né? Mas o Rio Previdência falou que fez um investimento na época que era indicado pelo sistema financeiro, que não tinha nada de errado, não sei o que lá, e que isso daqui é fichinha perto do investimento dele. De certa forma né? Eles pagam mais de R$1 bilhão por mês de benefícios para aposentados, então assim, a montanha de dinheiro que o Rio Previdência tem para investir aqui no Rio de Janeiro é bem grande, né? R$1 bilhão é muito para mim, é muito para você, é muito para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas para Rio Previdência, para esses fundos de pensão, isso é fichinha, isso é nada, né? Agora, de novo, isso quer dizer que não teve corrupção? Não, não quer. Pode ser que tenha sido corrupção. Pode ser que o cara tenha falado, não, você investe R$1 bilhão aqui no meu fundo, eu te retorno uns 10 mil para comprar um carrinho novo aí, sei lá. 10 mil não compra carro não, né? 10 milhões. Eu retorno 10 milhões para você comprar um carrinho novo aí, né? Enfim, a Amprev, que é do Amapá, também 400 milhões. Eu tô para dizer para você que 970 milhões da Rio Previdência é muito menos do que 400 milhões da Previdência do Amapá. E depois eu não sei se aqui é Amapá mesmo, aqui é Amprev. Agora é Amazonas, será? Amprev. Não, é Amapá mesmo, Amapá Previdência. Por que eu digo isso? O estado do Rio de Janeiro tem gente pra cacete, né? E tem muito funcionário público aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, mas a gente já foi a capital federal durante uma época, né? Então tem muito funcionário público aqui no Rio de Janeiro, muito funcionário. Cara, aqui no Rio de Janeiro, você chuta uma árvore e cai 3 funcionários públicos aposentados aqui no Rio de Janeiro. Pra tudo quanto é lado tem aposentado, tem funcionário público e funcionário público aposentado aqui no Rio de Janeiro, né? Então, ou seja, isso daqui, se você comparar isso daqui com o volume total de recursos que a Rio Previdência gerencia, isso aqui é merreca. Talvez no Amapá isso aqui seja menos merreca, isso que eu falo para vocês, é preocupante isso. Você vai ver aqui um monte de cidades, aqui, ó. Maceió botou 97 milhões, você fala, pô, 97 milhões é muito menos do que R$1 bilhão. Mas aqui é uma cidade, a cidade de Maceió só, né? Aqui é o estado do Rio de Janeiro inteiro, que tem gente pra caramba que mora no estado do Rio de Janeiro, tem funcionário público pra caramba que mora no estado do Rio de Janeiro, então a coisa é diferente, né? E tem várias prefeituras, prefeitura de São Roque. Eu nem sei onde é que é São Roque, mas não me parece uma cidade muito grande. Maceió eu conheço, São Roque eu não conheço. 93 milhões investidos no Banco Master. Para essa fundo de pensão da Prefeitura de São Roque, pode ser muito mais danoso isso daqui do que os 970 milhões para Rio Previdência, né? E tem mais um monte aqui, Amazon Prev, não sei o que lá, e coisa e tal. E isso olha aqui, pô, Santa Rita do Oeste, 2 milhões. Aí, tá vendo? Santa Rita do Oeste quase nada, só 2 milhões, né? Mas sabe qual é o tamanho da Previdência lá de Santa Rita do Oeste? Capaz de ser mais complicado para eles do que para Rio Previdência no final das contas. Não sei, tá? Isso aqui tem que ver. E outra coisa também que o pessoal tá falando, como se já tivesse tudo equacionado no Banco Master. E eu tô falando para vocês, meu amigo. Interventor chegou lá agora. Interventor sentou na mesinha dele lá ontem. Até a gente saber o tamanho do... Tomara que não tenha mais nada, não tenha nenhuma novidade, não tenha nada adicional ao que a gente já sabe, que são 41 bilhões de reais que estão aí de prejuízo, né? Se for só isso,
Cara, eu tô pra dizer pra vocês que eu fico satisfeito, fico feliz da vida se for só isso. O meu medo é ele chegar lá, levantar uma tampa lá, encontrar um monte de esqueleto guardado no armário lá e sabe-se lá mais o que pode vir no tamanho desse buraco aí, né? E outra coisa que o pessoal coloca aqui, ó, o escândalo do Banco Master é terreno perigoso e desconfortável também para o governo Lula, né? O problema, segundo ele diz aqui, são duas coisas. Primeira coisa, que tem gente do governo Lula, tem petista também envolvido nessa história. Uma parte sensível do patrimônio do Vorcaro vem da Bahia, e o estado da Bahia está cheio de gente apoiando o Banco Master, né? Mas não é só isso não. O que acontece nesse caso? Se o Banco Master realmente for uma merda muito grande, a imagem do governo Lula vai ficar sacrificada do mesmo jeito, vai ficar a imagem de um país marcado de corrupção do mesmo jeito, né? De novo, não estou dizendo que o problema do Banco Master foi só no governo Lula. Não, o Banco Master já vinha dando problema há muito tempo. Mas não tem como evitar, meu amigo. Foi agora que a coisa deu merda, agora que explodiu. E aí explodiu, meu amigo. Quem tá com conhece batata quente? Na hora que explode, na mão de quem tiver, a coisa dá ruim, né? Então esse é o problema. O Banco Master pode piorar a situação pro Lula. Isso sem contar que existem também situações de ligação direta do Lula com o Banco Master, como esse caso aqui, que essa matéria aqui é de 2024, julho de 2024, foi a primeira matéria que eu falei do Banco Master. Eu fiz um vídeo sobre isso na época, né? Que os gerentes da Caixa perderam o caso após barrarem uma operação arriscada e atípica de 500 milhões. Então, a Caixa Econômica Federal queria aportar 500 milhões de reais no Banco Master. E aí eles têm os processos internos lá para fazer avaliação de investimento e coisa e tal, e esses gerentes falaram, não, pô, peraí, o negócio aqui não tá bom não, cara, não tá, ó, o cheiro não tá bom, a cor não tá boa, tá fora do prazo de validade, tá feio, melhor não, né? E aí o que aconteceu? O que a diretoria empossada pelo Lula, designada pelo Lula, o que essa diretoria do Banco da Caixa Econômica fez? Demitiu os dois gerentes. Os caras deviam agradecer, o cara devia dar um prêmio para os caras, porque eles livraram a Caixa Econômica desse investimento. Aliás, eu não sei se livraram, tá? Porque estavam falando em demitir esses dois para botar outros dois e aprovarem a coisa. E não sei se chegaram a aprovar, não sei se a Caixa Econômica também chegou a colocar dinheiro no Banco Master também, né? Mas repara, a Caixa Econômica Federal é o governo Lula, meu amigo. É o Lula que indica. Os diretores todos da Caixa Econômica Federal são indicados pelo governo Lula. E o pessoal tentou mandar dinheiro para o Banco Master também. Ou seja, o Lula está na mesma situação do Ibanez, meu amigo. Ah, mas pegaram foi o BRB. Pegaram o BRB, mas a Caixa Econômica também tentou fazer a mesma coisa. Um monte de outros fundos tentaram fazer a mesma coisa também, de dar dinheiro para o Banco Master, porque certamente tinha alguma coisa por trás dessa história aí, né? Então essa ideia de que o Lula, não, que o Banco Master vai explodir, vai ser uma lava-jato na oposição, não, meu amigo, vai ser uma lava-jato pegando todo mundo. E mais uma vez, sabe quem vai se safar? O Bolsonaro, porque o Bolsonaro não mexe nessas coisas, o Bolsonaro é isolado lá na coisa toda. É por isso que ele vai ganhar ainda mais popularidade nessa história. Enquanto isso, ainda tem o pessoal da esquerda que estava defendendo o Banco Master, cara. Olha só, Elias Jabbour, aqui, ó, ele pediu desculpa aqui realmente sobre o Banco Master, os que estão me criticando têm total razão, a minha questão é a concentração bancária brasileira, porque em determinado momento ele criticou, o pessoal está criticando o Banco Master, já há algum tempo falando que ele estava para quebrar. Aí ele falou, não, porque isso daí são os grandes bancos querendo quebrar o Banco Master, porque o Banco Master é bom, e os grandes bancos que estão impedindo ele, não sei o que lá, e a concentração bancária no Brasil é ruim. E no final das contas ele falou que o momento é de reflexão, pois o véu do banditismo do sistema financeiro está vindo à tona com um respingo gigantesco na política. Inclusive em você, né, Elias? Inclusive em você, né? Porque, pô, tu defendeu os caras. Não, em princípio, olha só. Ele pode ter defendido de forma puramente teórica, lá como ele falou aqui, com questão da concentração bancária e coisa e tal, mas será? Será, né? Fica na dúvida, né? Você tem essa, que certamente fica estranho para ele, não foi só para ele não, tá? Essa moça aqui também, Gabriela Prioli, ela é uma economista também, que se dizia neoliberal, né? É o que eu falo para você, gente, neoliberalismo e comunismo tem muito pouca diferença, é basicamente a mesma coisa, neoliberalismo e comunismo. Você escapou do libertarianismo, é tudo comunismo depois, não faz diferença não. Mas aqui tá a Gabriela Prioli falando, olha só que coincidência, bicho, a mesma coisa que o Elias Jabbour, dizendo que não, porque o Banco Master, estão criticando o Banco Master, porque os outros bancos querem comprar ele, que ele é um banco só e não tem nada contra o Banco Master, não sei o que lá e coisa e tal. E no final das contas se vê que não é bem isso, né? A situação era meio complicada para o Banco Master mesmo, né? De novo, tem gente falando em processar ela. Não, que eu vou processar ela porque ela falou, ela deu dica, e ela não é uma consultora de investimento certificada na CVM. Pô, eu acho isso uma besteira, ela tá falando a opinião dela, pô. É uma opinião de bunda? É uma opinião de bunda, mas, pô, meu amigo, se você segue opinião de youtuber na internet aí, você merece se ferrar com a sua grana mesmo. Você quer realmente consultoria? Pega um cara, paga uma grana para ele, paga um consultor para te ensinar a fazer investimento e coisa e tal. Né? Então eu acho uma besteira esse negócio também de punir ela porque ela tinha uma opinião bosta. Ela tem uma opinião bosta, curiosamente muito parecida com a do comunista, curiosamente muito parecido com esse comunista aqui. E com esse outro comunista aqui também, olha só. O Paulo Gala, que é o economista-chefe do Banco Master, cara, olha só, com o bonezinho do Che Guevara aqui. Isso aqui é em Cuba, não sei dizer se é em Cuba, mas está aqui ele com o bonezinho do Che Guevara. Olha que coisa fofa, né? Para você ver como é que a esquerda amava o Banco Master, né? E o pessoal tá aqui, tá criticando a direita, não sei o que lá. Meu amigo, esse negócio do Banco Master,
Vai ser uma lavada, cara. Vai varrer gente isso daí, viu? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.